vem já. Mas esse ano o Flamengo tem alguns objetivos, como o Tite deixou claro ali na conversa que ele teve com o Brás, até para a necessidade do Flamengo é chegar à Libertadores. Mas o Tite falou disso, mas deu uma escapada em relação a meu ataque. Fica claro, ou então fiquem nas entrelinhas ali que dá para jogar Gabigol e Pedro? Dá para jogar. Mas tem outras opções que eu tenho que ver como é que isso vai andar no decorrer do trabalho. Claro. Acho que deu para entender bem, principalmente a questão do objetivo imediato, né? Ele não ganharia nada em sentar ali e falar, não, gente, ainda dá, vamos brigar pelo título. Que benefício ele traria para ele, né? Pensar jogo a jogo, e acho que o objetivo realista para ele é esse mesmo, ficar entre os 4 primeiros, levar o Flamengo diretamente para a Libertadores, que vamos combinar que no começo do ano é uma coisa que você acha que é praticamente automático pela força que o Flamengo tem. Sim. Mas o Flamengo, pelo mau trabalho que fizeram os técnicos anteriores a ele, e os jogadores também que fazem parte disso, né? Tá brigando por isso. Mas ele tem boas opções, e acho que o que ele deixou claro é que nada está descartado, né, em relação à possibilidade de jogarem juntos ou não. Agora, ele chamou a atenção sobre como o torcedor espera que o Flamengo jogue e que isso, na visão dele, não é negociável, que é um time que sempre vai ser agressivo, que vai tentar mandar nos jogos, que não vai especular, porque muita gente fala, mas o Tite, em alguns momentos da carreira, foi mais conservador, o que nem corresponde aos últimos trabalhos, eu acho. Mas em algum momento, sim, ele foi. Mas no Flamengo não vai ser, porque a cultura do clube, principalmente o elenco que ele tem, acho que impõe um outro tipo de jogo. Mas você acha que até hoje ainda vai ter essa cobrança de Gabigol e Pedro, Thiago, em relação a esse esquema do Flamengo? Porque foi a cobrança do Flamengo por muito tempo, depois de um tempo deixou de ser, até por conta de não poder contar com outros jogadores. Eu acho que vai existir essa cobrança pelo potencial que esses dois jogadores representaram já para o Flamengo jogando juntos, né? Principalmente com o Dorival. Por mais que a fase não seja ideal. E assim, eu acho que ele deixou na entrelinhas que num primeiro momento ele deve utilizar um dos dois. Mas eu tenho alguns questionamentos com relação à forma que o Tite deve jogar com o Flamengo. Porque se a gente voltar um pouco no tempo e ver aquele Corinthians de 2015 campeão, você tem peças que lembram aquele time, que ele pode jogar daquela forma. Você pode resgatar um Everton Ribeiro fazendo o papel de um Jadson, pela direita, entrando pelo meio. Você tem, naquela época, você tinha um Malcom. E hoje você tem um Bruno Henrique que também pode fazer aquela função pela ponta. Você pode voltar agora para a seleção brasileira, essa reta final da seleção brasileira, que utiliza uma construção de jogo com um lateral. E aí ele teria que tirar, talvez, o Ayrton Lucas para colocar um Felipe Luiz para jogar como um terceiro zagueiro, para ajudar na construção de jogada pelo meio. Então, ele tem muitas nuances de jogo. Ele tem material, ele tem matéria-prima para trabalhar o Flamengo da melhor forma possível. Eu ainda acho que se ele enxergar aquele Corinthians campeão em 2015, ele vai encontrar um time mais ofensivo e com mais a cara do que o torcedor do Flamengo quer. Agora tem uma questão que pode ser importante. São 6 anos de um trabalho, um ciclo e meio de seleção brasileira, em que a situação de treinamento é diferente, a situação de cobrança é diferente, onde ele vai ter que treinar todo dia, uma equipe que tem uma sequência de jogos importantíssimas, focando na Libertadores. E o que ele disse, uma classificação direta na Libertadores. Então esses pontos ele vai ter que resolver o mais rápido possível, porque talento ele tem. Agora, será que ele vai conseguir colocar isso, ao mesmo tempo, com tudo que envolve, essa turbulência que tomou conta do Flamengo nos últimos meses? Essa é uma questão que ele consegue trabalhar muito bem. E eu acho que ele pode ser um para-raio nessa situação. Ele pode chamar essa responsabilidade e dominar no peito e levar numa boa. Ele pode pegar todos esses problemas que o Flamengo tem e ser ali uma forma de absorver tudo isso. E se ele conseguir isso, a gente sabe que talento o Flamengo tem. Aliás, que se tem alguém que pode ser um escudo, ou então se tem casca para aguentar essa pressão, é o Tite, né? Sim, isso também é um fator positivo ali na escolha dele. É um treinador que tem peso e também conhece a realidade do futebol brasileiro, né? Então teve que aguentar, talvez a única torcida maior que a do Flamengo no futebol brasileiro é a da seleção brasileira, porque no final das contas soma praticamente todas as torcidas do Brasil, né? Um ou outro que eventualmente não gosta da seleção, mas no geral vai ter muita torcida. Então ele aprendeu a lidar
lidar com isso. Na coletiva, ele fala muito, pergunta-se muito também, eu não tô nem falando muito do Tite em si, mas sobre a montagem do ataque, pensando muito no ataque, mas tem que pensar, acho que muito do processo de montagem do time na cabeça do Tite tem a ver também com a fase defensiva. E, por exemplo, o quanto, colocar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique tudo junto, legal, mas assim, quando perde a bola faz o quê? Entendeu? Tem que, hoje, no futebol de hoje, você também tem que pensar em como exercer uma pressão. Se você vai abrir mão de um jogador nessa pressão, você até pode fazer uma excesso escolha, 1 ou 2, ou até 3, que nem o Paris Saint-Germain no ano passado. Mas é uma escolha que você tem que fazer e você tem que compensar também. Então o processo também vai passar por isso. Acho que o torcedor não pode ficar só pensando em como encaixar na hora de um passar a bola para o outro e chutar para o gol. Tem que pensar também, quando perder a bola, como vai recompor. Ou quem é que vai compensar o fato de ter menos jogadores com capacidade de marcação maior lá na frente. Então, acho que o Tite também vai pensar nisso. Acabou não falando muito nessa parte, até porque as questões não direcionaram para isso, mas acho que também seria uma coisa importante, que era uma coisa que o Flamengo do Jorge Jesus, que ainda é a referência para muita gente, de todo o potencial que o Flamengo tem, era um Flamengo que na época pressionava bastante, né? Era um Flamengo que era eficiente nisso, agora é mais difícil porque os jogadores envelheceram, né? Agora fisicamente já não tem tanta sobra. Os outros times também melhoraram, saída de bola, né? Os outros times também evoluíram, isso também a gente não pode ignorar, né? O futebol brasileiro como um todo cresceu muito desde aquele momento, coletivamente, mas acho que isso é uma questão que também tem que se ver. O Tite também não quis ser muito direto em algumas coisas, daí é óbvio, né? Você fica achando, não, eu vou chegar aqui, meu time é esse aqui, ele não vai fazer isso, claro. E nem tem que fazer isso. Nem teria que fazer isso. Léo, só antes de ouvir sua opinião em relação a quem pode ser esse cara, então, pelo que a gente já conhece do Tite, como ele joga, ou então como ele gosta de jogar, quem são os caras do Flamengo que mais se adaptam a isso, quem você aposta, quem você bota fichas ali, que vai ser um cara mais importante pro Tite dentro dos esquemas táticos que ele já apresentou durante a carreira? Vamos colocar uma lista desses técnicos, né? Porque o Tite faz essa aposta no Flamengo, como ele disse, também foi seduzido aí pelo trabalho a médio e longo prazo, mas a troca de técnicos no Flamengo é algo que para muitos tem prejudicado inclusive o trabalho e o sucesso, né? A gente coloca 2 aí, para você, o Vitor Pereira e o São Paulo, que são os mais recentes aí nessa história do Flamengo, onde o aproveitamento do Vitor é 58,3% do português, e aí do argentino 60,7%. A gente está falando de Flamengo, onde acaba sendo uma porcentagem, um aproveitamento aí às vezes muito baixo, perto do que as pessoas almejam. Léo, deixando esses dois de lado, isso aí já é passado. Tite, 2023, foco em Libertadores. 24 é onde realmente talvez a gente vai começar a ver mais, ou então uma evolução maior do trabalho dele. Mas hoje, com esse elenco, aproveitando até a pergunta do amigo jornalista ali, falando que muita gente com talvez um ciclo final ali de contrato para renovar ou não. Quem você vê ali com possibilidade, sendo aquela carta na manga do Tite, onde ele pode colocar mais fichas? Por exemplo, se a gente olhar para o histórico recente do Flamengo, tem caras que sempre que você precisou deles, eles entregaram. Um deles, não está chovendo molhado, que é o Arrascaeta. Jogador de jogo grande, jogador criativo, jogador decisivo. O primeiro nome que o Tite vai colocar no time dele? Sim, posso dizer que sim. Outro que está nessa questão contratual, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que é hiper decisivo, nome histórico. Se eu sou o Tite, se eu tá lá o Marcos Braz, o presidente, falar, e aí, Tite, qual que é a sua opinião? Porque ele está me pedindo um contrato mais longo, uma valorização, o que você acha? Se eu sou o Tite, falo, vai, quero. Né? Então tem os caras que já estão lá e que podem fazer muita diferença. E de resto, assim, acho que ele tem uma grande virtude. Você não ouve falar de problema de vestiário. É uma coisa que o Flamengo tem sofrido muito. De rejeição do vestiário aos estilos do técnico, ou às posturas, ou a alguns comportamentos. São caras muito fechados entre eles. E acho que o Tite navega muito bem nisso aí. Nem tudo é tático, né? O futebol, a tática no futebol é muito importante, mas você pode ver que nem todo estudioso, na hora do vamos ver, consegue montar um time de futebol. Porque o trabalho do técnico ele é interdisciplinar. Ele precisa ter um trabalho de convencimento, de ambiente. Que bola! Concordo com o Biratã. Assim, no futebol brasileiro, para mim, não tem melhor que ele. Não tem melhor que ele.
Mas as valências dele como técnico vão além disso. É isso. Fã de esportes, a gente vai falar bastante a respeito de Tite durante o Sport Center, durante toda a programação. O primeiro compromisso do Tite com o Flamengo é justamente na quinta-feira contra o Cruzeiro, jogo em Minas Gerais. A gente vai falar bastante disso aqui na programação, também no espn.com.br. Vamos para o rápido intervalo, porque na volta a gente tem que falar também de futebol internacional. Então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O técnico Tite chegou com tudo. Agora, na parte da tarde, vai ter o treino do Flamengo. A gente vai trazer daqui a pouquinho a análise desse treino, a preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro. Tem aí as renovações de contrato de Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Foram pedidos do técnico Tite e o Gabigol vai ficar também, porque o Tite já falou que vai utilizar o jogador. Então foram muitas notícias, nós vamos analisando. Então vai deixando seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.